pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre sindicalismo e a luta pela vida das mulheres, com Tereza Souza, liderança sindical. Olá, eu sou Tereza Souza, mulher parda, feminista, mãe, avó, sindicalista, sou da categoria bancária, tenho 46 anos de profissão e 33 no movimento sindical. Já passei como diretora pelos sindicatos bancários de Pernambuco, saindo em 2012, fiquei uns 12 anos, mais ou menos. Atualmente estou na FETRAF Nordeste, que é a Federação Estabelecimento do Ramo Financeiro do Nordeste, e também estou como diretora da Central Única dos Trabalhadores. A CUT, eu passei uma temporada antes na CUT, em 2002, que foi quando eu comecei, né, a trajetória na CUT. Ainda estava como dirigente do Sindicato dos Bancários. Lá eu participei, fiquei como diretora de formação, uma experiência maravilhosa, que eu adoro a questão da formação. E também fui a primeira secretária de mulheres estadual da CUT Pernambuco, que foi quando foi criada a Secretaria Estadual de Mulheres Trabalhadoras da CUT, que até então nós não tínhamos. Isso foi em 2006. Eu fiquei. Hoje estou à frente do coletivo de economia solidária, com a Secretaria Nacional que foi criada, e no próximo congresso vamos criar as secretarias estaduais. E também estou na parte na finanças, que é um cargo, né, que todo mundo diz, então, mulher na finança, e também como primeira secretária de finanças da CUT Pernambuco, que antes era só os companheiros. E é mais ou menos isso, já fui do Conselho Estadual das Mulheres, do Estado de Pernambuco, do Conselho Municipal também, e a trajetória é essa. Faço militância muito no movimento feminista, junto com as companheiras daqui, que é um movimento forte aqui em Pernambuco, e é por aí. Eu acho que já deu para me apresentar, né? O que mudou na vida das mulheres trabalhadoras. Os desafios. Estou secretária estadual de Movimentos Populares e também faço parte do Coletivo Nacional Sindical do PT, além de fazer parte aí de uma série de movimentos sociais, organizando, né, fazendo parte aí da organização da luta da classe trabalhadora. No movimento sindical, eu faço parte da direção do Sindicato dos Jornalistas, faço parte da direção executiva da CUT Alagoas e também da Executiva Nacional da CUT na Secretaria Adjunta de Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador. Veja, eu entrei na CUT em 2009, certo? Na direção. De lá para cá, mudou muito
a forma, né, de organização do mundo do trabalho, né? A gente assistiu nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos, um avanço muito grande de todas as ferramentas, todos os mecanismos digitais, inclusive na exploração da força de trabalho, né? E aí a gente, por um tempo, chamou também isso de uberização, mas o que a gente percebe são formas de precarizar, né? Seja através da pejotização, seja através de diversos mecanismos. Em todos esses mecanismos, o setor mais prejudicado, mais ultraexplorado da classe trabalhadora, sem sombra de dúvidas, é o das mulheres, né? Nós sempre estamos trabalhando muito mais. Então, quando a gente fala, por exemplo, da luta pelo fim da escala 6x1, a gente está também fazendo essa reflexão que esse um dia que, teoricamente, seria de descanso para a mulher, não é. É um dia de cuidar, né, de todo o funcionamento da lógica doméstica, da lógica da casa, seja de cuidar de outras pessoas que moram na casa e que precisam desses cuidados, crianças, idosos, pessoas adoecidas de forma permanente ou de forma pontual, e também cuidar do que todo mundo precisa, né? Roupa limpa, alimentação e higienização desse espaço coletivo. Então, as mulheres acabam sendo culturalmente responsabilizadas por isso, além de absorver a necessidade e a carga de trabalho no âmbito externo, né? No âmbito público. Então, é um desafio do movimento sindical a gente garantir os direitos que já temos, ampliar mais direitos, mas principalmente ter esse olhar para as mulheres, né, da classe trabalhadora, de que quando a gente fala de conquista de direito para as mulheres, isso que nós chamamos de a política do cuidado, ela precisa estar inserida. Então, quando a gente luta, quando a gente reivindica mais creches, restaurantes coletivos, lavanderias comunitárias, nós estamos dizendo que o direito ao tempo livre, o direito ao descanso, o direito ao cuidado da saúde também precisa estar voltado e direcionado de uma maneira muito especial para as mulheres. Então, é um desafio, né? Vou falar aí desses últimos 20 anos, é um desafio para a gente, em tempos, né, de uberização e de digitalização, onde as plataformas sugam, né, a nossa força de trabalho, achatam nossos salários, nos prejudicam cada vez mais, porque é um patrão invisível, né, e as pessoas acham que o nome disso é empreendedorismo. Ainda nesse século tão digitalizado, a gente precisa discutir, a gente precisa ampliar direitos objetivos, direitos básicos do conjunto da classe trabalhadora, mas em especial das mulheres. Eu acredito que sobre isso a gente precisa pensar sobre dois eixos. Primeiro, o Brasil ainda precisa ter, né, construir e consolidar a sua soberania tecnológica, ou seja, a comunicação ainda precisa estar muito mais do que hoje em dia a serviço da população brasileira, porque hoje nós estamos nessa armadilha de ser refém das chamadas Big Techs. Então, tudo que a gente tem em termos de rede social, seja qual for a plataforma, nós estamos falando de entregar, vamos dizer assim, de bandeja os nossos dados, inclusive dados sensíveis, para outras nações. E isso vai desde as nossas fotografias pessoais, particulares, em redes sociais que funcionam como álbum, né, de fotografia, que hoje a gente não faz mais o álbum que a gente fazia há 30 anos atrás, né, que mandava imprimir a fotinha e guardava naquele álbum com a capa enfeitadinha, bonitinha. Não, a gente posta na rede social. Então, desde esse simples gesto de guardar nossa fotografia até dados bancários, né, Pix, dados de declaração de imposto de renda, tudo isso está nas mãos de grandes empresas, das chamadas Big Techs da comunicação de outros países. Então, nós, brasileiros e brasileiras, o Estado brasileiro precisa avançar muito mais para ter toda a sua soberania tecnológica. Esse é um debate urgente que a gente precisa fazer. Em relação ao machismo, nós precisamos avançar muito mais nessa luta, né, com resultados concretos.
porque a gente avançou, por exemplo, do ponto de vista da legislação eleitoral. Então, a gente tem fundo eleitoral público obrigatório para as mulheres, cota para as mulheres nas chapas que disputam as casas legislativas, mas o machismo estrutural que está presente, que está enraizado na sociedade, ele consegue ainda subverter tudo aquilo que são conquistas nossas. Então, as cotas são facilmente manipuladas por eles e as mulheres muitas vezes são submetidas a ser laranjas, né, a ser complemento das chapas que elegem homens. Então, nós temos um desafio muito grande, que é de fortalecer, de tornar as candidaturas de mulheres cada vez mais robustas, né, cada vez mais vitoriosas, no sentido amplo da palavra, para que a gente pegue esse eleitorado feminino, que na verdade é a maioria da população, e leve isso para a representação das casas legislativas, porque a gente tem, né, mais de 50%, 52%, 53% da população e do eleitorado por mulheres. E nas casas legislativas a gente não chegar a 15%, significa que a nossa democracia ela está distorcida. Ela não está, de fato, representando o conjunto da população. Então, precisamos de mais mulheres nos espaços de poder, e não é só a mulher que é parente, esposa, prima, irmã, né? Então, esse compromisso é um compromisso nosso, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, do movimento de mulheres, de fortalecer as mulheres para que a nossa democracia ela seja realmente representativa e que ela seja o espelho da composição da nossa sociedade. É importante, né, a gente fazer essa retrospectiva no início desse mandato, dessa legislatura, né? Eu tive essa tarefa de estar como superintendente de políticas para as mulheres em Alagoas, e eu acredito que a nossa principal meta continua sendo a luta contra o feminicídio no estado de Alagoas. Os números são gritantes e os números são assustadores. Então, a gente faz essa caminhada de enfrentamento em dois eixos, né? O primeiro eixo é esse eixo do enfrentamento à violência, onde a gente acolhe, né, as vítimas, e aí eu destacaria nesse período, né, aí do início de 2023, 2024, nós construímos o complexo de acolhimento às mulheres vítimas de violência, né, onde tem desde o atendimento multidisciplinar com advogada, psicóloga e assistente social, até o abrigamento da mulher com seus filhos menores de idade, aquela que é vítima de violência, e os encaminhamentos adequados. E a gente vem para o segundo eixo, que é importantíssimo, que você fala na questão dos direitos trabalhistas. Quando a gente encaminha essa mulher sobrevivente da agressão para a questão do trabalho, da geração de emprego e renda, a gente empodera essa mulher, a gente garante a autonomia construída por ela, né, e por toda a sua caminhada, por todo o seu esforço, a gente ajuda a mulher a dar um novo salto, um novo passo na sua vida. Então, a gente entende que esses programas de crédito, programas que encaminham mulheres para cursos de especialização, programas que dão essa autonomia financeira para as mulheres, ajudam de uma forma muito importante, muito consistente, a mulher a romper com o ciclo de violência, e a gente já deixou assim bastante preparado o Estado, né, assim, os mecanismos, os equipamentos para dar os próximos passos e para fazer esse atendimento em rede, porque a gente entende que não é só o Estado de Alagoas, mas cada município do nosso Estado precisa estar preparado para acolher essas mulheres vítimas, fazendo um trabalho integrado. A Secretaria de Política das Mulheres, os órgãos, né, as OPMs, fazem esse trabalho, mas a gente precisa integrar saúde, segurança pública, para fazer esse atendimento integrado a essa mulher e abrir portas que não seja só a porta do hospital ou a porta da delegacia, mas também portas de oportunidades de emprego, de geração de renda, para que essa mulher deixe de ser vítima e passe a ser protagonista da sua própria vida. É muito importante a gente falar sobre esperança e sobre aquilo que a gente já conquistou, porque se a gente não precisa nem ir muito longe, se a gente for pensar em 6 anos atrás, por exemplo, se a gente dissesse, olha,
o presidente Lula lá preso, e a gente falando sobre, olha, vamos lutar para quem ganha até R$ 5.000, ser isento de imposto de renda. Alguém diria, nossa, que absurdo, que utopia, esse pessoal está longe da realidade. Então, assim, e hoje, né, 2026, isso é uma realidade, isso é fruto também da luta das mulheres, né, das mulheres, por exemplo, que estiveram no plebiscito popular, levando a urna em cada local de moradia, de trabalho, em cada comunidade, fazendo esse diálogo para pressionar o Congresso, fazendo a mobilização para a gente conquistar, por exemplo, essa pauta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Eu estou dando esse exemplo para dizer que tudo aquilo que a gente tem como horizonte de conquista, a gente não deve considerar como uma utopia impossível, mas como uma construção de longo prazo. Né? Se a gente fosse pensar, né, há menos de 100 anos atrás, as mulheres não poderiam nem votar. Então, se você dissesse, nossa, nós vamos eleger uma companheira mulher presidenta da República, alguém ia dizer, nossa, isso é loucura, isso é impossível de imaginar, e nós concretizamos isso. Então, nós, a classe trabalhadora, as mulheres, nós podemos sim alcançar tudo aquilo que a gente lutar de forma organizada, de forma concreta, como meta das nossas conquistas. Então, assim, o chamamento que eu quero deixar para o conjunto das mulheres, principalmente aquelas que ainda não estão organizadas, é chamá-las a se organizar, a conhecer o sindicato da categoria que você faz parte, a fazer uma visita na sede do PT da sua cidade, dizer, olha, como é que é a organização das mulheres aqui? Eu quero conhecer. Então, fazer esse grande convite, esse grande chamamento às mulheres a atender esse chamado aí da curiosidade, vir conhecer, vir se somar, vir dar as mãos nessa caminhada e nessa luta. No ano de 2022, as mulheres foram decisivas para a eleição de Lula, e eu tenho certeza que em 2026, novamente, a gente vai dizer não ao negacionismo e ao fascismo e vai dizer sim à democracia e vai apontar para esses direitos que hoje são como sonhos para nós, mas que amanhã serão conquistas a partir da nossa organização coletiva, a partir da nossa atuação em conjunto. Então, faço um chamamento para você, mulher, que está nos assistindo nesse momento. Venha conhecer a luta, venha aprofundar os seus direitos junto com a gente nessa caminhada e deixar um grande abraço para todas as mulheres do Brasil. Hoje a aula foi sobre mulheres e a luta por direitos trabalhistas, com Hélida Miranda, liderança sindical.